Bem-vindo a mais um vídeo de carro por assinatura com uma novidade, nova empresa aqui que a gente vai começar a recomendar aqui no canal. E é sempre bom a gente ter novas empresas, porque a gente consegue trazer para vocês alternativas a algumas falhas que outras empresas têm. E esse aqui é um caso, né? A gente sempre fala, tem até um vídeo aí específico, eu vou deixar no card aqui para vocês. A gente sempre fala, né? Contrato de pessoa física versus contrato de pessoa jurídica. Tem diferença? Não, tá? Não tem diferença contrato de pessoa jurídica para pessoa física. Normalmente é bem igual os contratos, uma ou outra pequena diferença. Mas sabe qual que é a maior diferença? Quase não tem empresa que aceita PJ. Esse é um grande problema. Então hoje a gente estava limitado aí a 2 ou 3 empresas que aceitavam PJ e hoje eu estou trazendo uma empresa que é muito boa, que também tem manutenção corretiva de alguns itens, eu vou citar aqui no vídeo. A gente também estava precisando de outras empresas com manutenção corretiva e aí a gente vai trazer aqui também, porque é uma ótima opção para frotas, tá? Para você que tem uma empresa que quer criar uma frota, a gente consegue até descontos progressivos aí para a frota, importante você saber disso. É uma empresa que já está consolidada, que já tem uma frota grande aí no Brasil espalhada e que agora a gente também tem acesso à diretoria para poder, qualquer problema que você tiver, a gente conseguir te prestar suporte, tá? E com isso a gente vai te indicar diretamente para eles e eles vão fazer o atendimento, fazer essa cotação específica para PJ. Mas eles também atendem pessoa física e é isso que eu queria trazer aqui para vocês, porque o atendimento de pessoa física deles também, a gente também vai conseguir ter suporte aqui no grupo. Então mais uma opção aí que você que quer um carro que tem uma manutenção corretiva 100% inclusa, a gente tinha pouquíssimas opções aí no mercado, essa aqui vai ser uma ótima opção para você, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, né, qual é o nome da empresa, Bruno? É a Heavylock. O produto que ela tem para pessoa física chama Heavylock para você. E o de pessoa jurídica é Heavylock Frotas. Mas aqui a gente vai tratar tudo como Heavylock para você e vou trazer aqui os detalhes contratuais, tá? Eles trabalham com atendimento de pessoa física utilizando boleto e cartão. Então, se você tem boleto e cartão, você pode fazer em pessoa física. Para pessoa jurídica, somente boleto, tá? Não tem jeito de pagar com cartão de crédito na pessoa jurídica, mas eles aceitam boleto na pessoa física, o que não é muito normal também, tá? O atendimento ele vai ser feito, caso você queira uma cotação aqui da Heavylock, você sabe como é que já funciona o sistema que a gente criou aqui, né, da trocar de carro, o sistema que eu como usuário tirei todas as coisas ruins que eu tive na minha experiência de assinatura, que era falar com um monte de gente, um monte de empresa, e um falava mal da empresa do outro e omitiam as coisas certas da empresa. Então o que eu fiz? Criei um sistema que unifica todas as cotações do mercado em uma única cotação. Então você vai fazer um cadastro uma única vez, vou deixar o card aí em cima também para vocês, vocês vão cadastrar, lá eu vou te pedir alguns dados, baseado naqueles dados, se o carro da Heavylock te atende, ele vai estar na lista da sua cotação. Se não tiver na lista, me pergunta lá, Bruno, por que não apareceu nenhum carro da Heavylock? Gostei da empresa, eu quero um carro dela. E aí eu vou te explicar, às vezes tem que aumentar o valor, tem que pôr outras opções de modelo, mas a gente consegue te atender. Então vamos lá, continuando aqui. Então o atendimento, se você quiser o atendimento, você vai cadastrar aí no link. Depois do cadastro, você vai receber um link específico com a cotação e você vai aguardar que dentro de 1 ou 2 dias no máximo eu te chamo no particular do WhatsApp e eu pessoalmente falo com você para te ajudar a escolher o melhor cenário para você, tá bom? Então vamos lá. A Heavylock não trabalha com carro pronta entrega, tá? Mas isso é muito ruim em um ponto, mas é bom por outro. Por quê? Porque mesmo os carros que estão à pronta entrega em algumas empresas, a gente tem pedido as empresas têm pedido até 40, 50 dias úteis para transportar esse veículo para você, tá? Raras as exceções. Então o que acontece? Ela não tem carro à pronta entrega, ela vai fazer um pedido de um carro 0 km na fábrica para você. Em compensação, ela tem carros provisórios, tá? Então ela vai liberar para você um veículo de alguma locadora e você vai lá direto nessa locadora e busca esse veículo, tá? Não é um veículo que tem que ser transportado para sua casa, então é um provisório que funciona, de alguma locadora parceira próxima de você, tá? Outro ponto, a Heavylock não cobra frete e entrega em todo o Brasil, então esse é um ponto aí para a Heavylock. Em algumas localidades, em cidades acima de 200 mil habitantes, eles entregam o veículo na sua casa. Em cidades menores, eles vão entregar em algum ponto de apoio e você retira o veículo nesse ponto de apoio, tá? Medição de quilometragem, isso aqui também é uma coisa que eu gostei muito, que a medição é feita ao final do contrato, como eu acho que deveriam ser feitas todas. Caso tenha medições intermediárias que deveria pelo menos acumular. Mas como é ao final do contrato a medição, isso é muito bom, que permite você flexibilizar. O que significa isso, né? Se você contratar lá 1.000 km, 24 meses, você tem que usar 24 mil quilômetros dentro do contrato. Você tem que pegar o carro e devolver como 24 mil quilômetros. Se devolver a mais, você vai pagar a quilometragem excedente contratada
que vai estar lá no seu contrato, tá? Acúmulo de quilometragem tem, porque a medição é ao final, tá? Gestão de multas só 10%, uma das menores que a gente achou aqui. Tem reajuste na parcela, então após o 13º mês vai ter o reajuste por IPCA, que é um índice que todas adotaram aí no último tempo, né? A gente viu as empresas que não tinham reajuste adotarem reajuste. A Localiza foi uma das únicas que desde o início tem reajuste, né? E é uma das maiores hoje, e com o carro subindo a IGPM, eu tenho um ditado aqui, né? Em terra de carro zero subindo a IGPM, mais 20% ao ano, quem tem um contrato com reajuste por IPCA vira rei, né? Porque tem quem tava com um contrato aí de 2, 3 anos atrás, tinha T-Cross de R$ 1.900, hoje ela é R$ 3.000, né? Quase 50% de aumento. Quem tem um contrato lá de trás, mesmo reajustando 10% ao ano, ainda tá pagando mais barato que quem tá assinando hoje, tá? Então é melhor um contrato de IPCA de longo prazo do que um contrato fixo de curto prazo. Multa de rescisão, como é que funciona? Varia entre 30% e 50% do restante das parcelas. O que significa isso? Contratos até 12 meses. Então, se fizer um contrato só de 12 meses, cancelar com 6 meses, você vai pagar 50% das parcelas restantes, tá? Se o contrato for entre 12 e 24 meses, 40% dos aluguéis restantes. E se for um contrato acima de 24 meses, por exemplo, 36 meses, a multa passa para 30% das parcelas restantes, tá bom? Carro reserva. Essa empresa tem carro reserva, Bruno? Tem como opcional, mas não é ilimitado. Então, essas empresas que têm opcionais de carro reserva, que não são ilimitados, eu não acho que justifique tanto, tá? O que eu recomendo você fazer? Peça uma cotação, vá numa Localiza próximo de você, por exemplo, peça uma cotação de um veículo básico, por exemplo, para você ficar um mês com ele, tá? Um mensal avulso, que a gente chama. Esse mensal avulso, um veículo básico, vai te custar perto de R$ 2.000. Aí, às vezes, onerem muito mais no contrato esse opcional, do que esses R$ 2.000. E aí, às vezes, costuma ser 14 dias, igual tem algumas empresas. Então, se é R$ 2.000, com R$ 1.000, você teria um carro por 15 dias. Pode fazer a conta que, muito provavelmente, o opcional, se ele custar mais barato do que esses R$ 2.000 aí dividido pelos dias, talvez valha a pena. Mas se não custar, não vale a pena, tá? Porque normalmente são limitados. Então eu não recomendo. É melhor correr o risco de não precisar e pagar por fora depois, caso você precise, tá? Condutores adicionais são ilimitados, tá? Separente, pode ser por ter a PJ, né? Por ter pessoa jurídica, qualquer pessoa pode dirigir o veículo, tá? Isso também é legal. Eu tenho isso aqui no meu carro também. Eu não preciso nem de cadastrar. Eu não tenho certeza, mas a gente confere aí para você também se você precisa fazer um pré-cadastro. Normalmente precisa, tá? Poucas empresas não precisam de um pré-cadastro, mas isso aí você vai checar, isso é um detalhe pequeno. O condutor adicional, só dele ser ilimitado, porque tem algumas empresas que limitam para parentes, tá? Então essa aqui não, é ilimitado, qualquer pessoa pode dirigir o veículo, não tem uma quantidade fixa. A maioria limita em 3 condutores, você não pode ficar trocando esses condutores, tá? Exatamente para não ter o uso corporativo do carro, digamos assim. Um novo item que a gente vai começar a trazer aqui em todas as nossas avaliações de empresas é sobre manutenção. A Localiza ganhou uma fama aí sobre só ela tem manutenção corretiva, mas eu descobri que não é bem assim. E eu vou mostrar para vocês que a Reviloc tem uma manutenção até melhor do que a da Localiza em alguns itens. Vocês devem ter visto aí já sobre a revisão da Tiguan de 20.000 km. Eu vou deixar aí o card também tanto na descrição quanto aí em cima para vocês. E sobre as revisões, o que acontece? Tem um nome que essas empresas definiram que é manutenção corretiva. Esse nome é muito ruim, porque ele denomina que só faz manutenção preventiva. E fazer só manutenção preventiva significa que a empresa só faz o que está no manual do carro. E adivinhem só, troca de pastilha de freio não está no manual. E aí você teria que pagar por isso. Então, em algumas empresas, se não na maioria, não cobre itens como pastilha de freio, por exemplo. Isso é muito ruim. Mas aqui na Reviloc tem alguns itens inclusos. Então, a partir de agora, eu vou passar a detalhar qual item está incluso e qual não está incluso para os itens principais que a gente troca dentro de um contrato de assinatura, tá bom? Então, a Reviloc não cobre manutenção corretiva. E o que seria essa manutenção corretiva? Por exemplo, o caso do Jeep que eu citei, no qual o Jeep queimou uma bomba de combustível e essa bomba de combustível teve que ser trocada. A garantia não cobriu a bomba de combustível, alegando diversas outras coisas, mas essa bomba custou mais de R$100.000, quase um PT no carro por causa de uma bomba de combustível. Mas por quê? Porque a Jeep vai alegar que é um problema no combustível, sendo que você abastece às vezes só em posto de bandeira. A gente não está no nosso controle se o posto é bom ou não. Então é uma coisa que não tem como a gente saber. Manutenção corretiva seria essa troca, por exemplo, de uma bomba de combustível que não foi coberta pela garantia, que aqui nessa empresa, na Reviloc, não cobriria. Tem só uma empresa aí que vocês já sabem qual é no mercado, que cobre essa troca da bomba de combustível. Mas
aqui troca pneu, apesar de que é uma coisa que eu ainda estou brigando com as empresas. Não existe esse tipo de troca de pneu com quilometragem fixa, porque cada carro gasta o pneu de forma diferente. Tenho casos aí no grupo, mais de 900 carros assinados, a gente tem Yaris assinados, na empresa Go Drive, que tiveram um pneu trocado com 22, 23 mil quilômetros. Na Heavylock, a troca está fixa em 40 mil quilômetros. Se você trocar antes esse pneu, e aí mais um problema das demais empresas que a Heavylock que não tem. Por exemplo, tem empresa que está limitada a 35 mil quilômetros, se o pneu acabar com 30, você paga o pneu integral. Aqui na Heavylock não. Se está projetado para 40 e ele acaba com 30, você vai pagar só 10 mil quilômetros desse pneu, tá? Pelo menos isso. Então, troca de pneu está inclusa no plano da Heavylock, mas com 40 mil quilômetros. Troca de pastilha. Atenção, ó, muita gente me criticou lá no vídeo da Tiguan, no qual eu tive que trocar a pastilha de freio da Tiguan com 40 mil quilômetros. Mas está aqui, ó. A Heavylock, também é uma empresa com frota grande de veículos, troca a pastilha com 20 mil quilômetros. Sem perguntar, está incluso no plano de manutenção. Então, as empresas precisam de revisar melhor esse plano de manutenção dos veículos para que inclua realmente tudo que o veículo precisa de desgaste natural, que é o nome que a gente vai passar a adotar aqui agora, a partir de agora, e não mais manutenção corretiva. Manutenção corretiva a gente vai deixar para esses defeitos crônicos que alguns veículos têm. Por exemplo, aqui na Tiguan, queima de bomba de combustível do mesma forma que do Jeep. A Tiguan também queima com 80 mil, é um item recorrente no mercado. Muito provavelmente a minha deve queimar e ir até os 80 mil, e a gente vai descobrir se cobre mesmo ou não a manutenção corretiva dela. Então, troca de pastilha na Heavylock com 20 mil quilômetros, troca de disco de freio com 40, então a cada 2 trocas de pastilha troca um disco de freio. Se o carro tiver embreagem, troca de embreagem está inclusa com 60 mil quilômetros. E os itens de suspensão, também vou passar a trazer aqui se troca ou não e quando troca, na Heavylock está incluso com 60 mil quilômetros. Então, isso é um diferencial. A manutenção da Heavylock, para mim, hoje é uma das melhores manutenções, e por estar descrito aqui a quilometragem da troca, eu só acho que deveria ter uma flexibilização quanto a desgastes naturais e diferenças entre veículos. Nem todo veículo dura 60 mil quilômetros. Uma troca de suspensão, por exemplo, um Kwid não vai durar isso tudo. Uma troca de pneu não dura 40 mil quilômetros um pneu hoje, tá? Então a gente vai passar a trazer isso para todas as empresas. Mais um item, reboque, também não tinha aqui antes. O reboque da Heavylock é ilimitado, ou seja, não importa a quilometragem. E a gente está falando de empresas grandes, como Localiza, que é a empresa da minha Tiguan, dessa Tiguan que eu estou. Na Localiza o reboque é limitado a 200 km, ou seja, dependendo de onde eu estou, ela me reboca por um fornecedor mais próximo. Muito provavelmente ela vai ter um fornecedor a 200 km, tá? Então isso não é um problema muito grande no caso da Localiza, mas tem outros itens aqui que ela não cobre e eu vou te explicar. Reboque na Heavylock ilimitado. E aí vão entrar aqui em itens que quase nenhuma empresa tem, tá? Auxílio de troca de pneu. Seu pneu furou, tem até um memezinho aí na internet de alguém reclamando dessa grande empresa, dona aqui do meu carro, porque ela não ajudou o cara a trocar pneu. Pô, pra mim isso não é um item relevante, mas tem idosos, pessoas com problemas de coluna, que quando tem um veículo com um seguro próprio, sim, tá incluso no seu seguro próprio esse auxílio de troca de pneu. Ninguém vai fazer o reparo no seu pneu, mas vai uma pessoa te ajudar a fazer a troca. Às vezes você está limpo indo para algum evento, eles mandam uma pessoa lá para trocar o pneu para você. Na Heavylock está incluso esse auxílio de troca de pneu, tá? Isso aqui são itens inclusos na manutenção, na assistência 24 horas do veículo, e a da Heavylock é uma das melhores, eu vou mostrar para você. Auxílio pane seca, acabou a gasolina do seu carro e eles vão ter que rebocar seu carro até um posto de gasolina. Em seguro do seu carro, normalmente está incluso de forma gratuita tantos acionamentos por ano. Em algumas empresas, ela vai te ajudar, mas você vai pagar o reboque. Mas já ajuda, porque pedir reboque não é fácil, gente. Achar um reboque hoje em dia, no meio do nada, não é simples. Então tem auxílio pane seca aqui na Heavylock, está incluso no contrato, tá? Auxílio chaveiro, trancou a chave dentro do carro, alguém precisa acionar, esse chaveiro vai até você, tira, destranca o carro, te entrega a chave. Não vai fazer cópias, mas ele abre o carro para você. Auxílio estadia e auxílio deslocamento de passageiros. O que significa isso? Você está numa viagem e seu carro estragou. Com esse carro que eu tô aqui, ó. Se eu estiver numa viagem e esse carro estragar, a empresa vai rebocar meu carro para a oficina mais próxima e eu que me vire, tá? Essa é a verdade. Aqui na Heavylock não, uma das poucas empresas que tem um auxílio estadia, ou seja, se você estiver no meio do nada e não tiver como se locomover, tiver com sua família no meio da estrada, a empresa vai pagar uma estadia para você até o próximo dia, provavelmente, para resolver como é que você vai fazer para levar esse veículo ou até arrumar o veículo, tá? E o auxílio de deslocamento de passageiro seu carro estragou, eles mandam um reboque. Isso todas as empresas fazem, reboca o seu carro, por mais que demore e tudo mais. Mas e você? E sua família que está no meio da estrada? Então a Heavylock também tem incluso aqui no item de manutenção 24 horas
o auxílio deslocamento dos passageiros. E isso é uma coisa que eu vou começar a cobrar de todas as empresas, porque eu acho um absurdo não ter isso aqui. Afinal, elas vendem pra gente que o carro é igual ao nosso carro, mas na hora que chega nesses detalhinhos aqui, elas ficam escondendo essas coisas da gente. Então eu fico meio bravo com essas coisas aqui, mas parabéns Heavylock por incluir esses itens aqui, como deve ser em todo carro por assinatura, já que vocês vendem comodidade e não ter dor de cabeça, tá bom? Seguro de roubo IPT tá incluso no contrato, tá? Ele tem uma franquia de 5%. Isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Quando você compra um carro e tem seguro do seu carro, quando você der um PT ou quando roubarem o seu carro, você não precisa de pagar a franquia, tá? Você só quita o seguro e ela vai te reembolsar integral. Mas o que acontece com os carros por assinatura? É um contrato de 36 meses, que as pessoas podem passar por dificuldades financeiras. E para a empresa evitar de que em uma dificuldade financeira você vai sumir com o carro dela, né? Cometer um crime de desaparecer com esse veículo só para quitar o contrato, eles colocaram essa multa de 5%. Então não adianta você sumir com o carro, porque você vai ter que pagar esse 5% de PT ou roubo, tá? É uma forma que as empresas encontraram de proteger o contrato. Então 5% da FIP do carro em caso de PT e roubo, e o mesmo para sinistros, tá? Até 5% no caso de sinistro. Então se ficar lá, se o carro é 100 mil e ficar 2 mil por arrumar, você vai pagar só 2 mil. Se ficar acima de 5, você paga só 5 mil, tá? Danos materiais, né? Quando você bate, tem outros veículos envolvidos, até 100 mil reais está coberto na cobertura desse contrato, tá? É o normal também do mercado, algumas empresas cobram a mais, mas é um valor aí, não é o melhor de todos, mas também não é ruim, tá? Melhor do que não ter. E tem danos morais de 30 mil, danos morais é até bem alto aqui em relação ao mercado, normalmente é 10 mil, 20 mil no máximo. Seguro de terceiros está incluso na mesma franquia, lembrando que tem empresas que esse seguro de terceiro fala que está incluso, mas tem uma franquia à parte, então aqui, ótimo. Agora vamos aqui para cobertura de danos da natureza, né? Não está incluso, assim como as demais empresas do mercado, né? Poucas empresas incluem o danos da natureza. Cobertura de vidros e para-brisas também não está incluso. Quando a gente põe isso aqui, não está incluso aquela franquia reduzida, tá? Você vai ter que pagar o valor integral do conserto disso, caso, por exemplo, bata uma pedra e trinque o para-brisa. Cobertura de faróis, lanternas e retrovisores também não está incluso, tá? Quem precisa de fazer a cobertura de farol, lanterna e retrovisor, eu não achei ainda no mercado um seguro avulso, mas o de para-brisa e vidro, sim, a gente tem um seguro avulso que a gente recomenda. Depois, se tiver com a placa do carro, você me procura que eu te passo também para você fazer o seguro avulso, tá? Eles têm para pedido veículos elétricos na frota, né? Então se você precisar de algum elétrico híbrido aí para sua empresa ou para você, também pode solicitar a cotação que eles vão conseguir, tá? Idade dos condutores, né? A gente tem aí a limitação tanto de idade quanto de tipo de carteira, né? Se ainda está na provisória, se é definitiva, se é 2 anos de carteira. Algumas empresas têm essa limitação e aqui não tem limitação nenhuma. Então só de você ter 18 anos, mesmo com carteira provisória, seja você condutor adicional ou principal, liberado, não tem que se preocupar e você pode utilizar o veículo. Isso é muito bom, não só para empresas, né, mas para pessoas que estão começando aí a dirigir e querem já partir para um carro por assinatura. Tem poucas opções no mercado que permitem 18 anos com carteira provisória. Então aqui é mais uma opção que a gente trouxe para vocês. Outro item que a gente vai passar a trazer aqui também nos comparativos é sobre garagem, tá? Algumas empresas, se não a maioria das empresas, elas exigem que no CEP de pernoite o veículo esteja em garagem fechada. O que é garagem fechada? Garagem que tem portão, tá? Que não tem acesso livre de pessoas numa rua, por exemplo. Não pode ser um condomínio que tem uma guarita, mas que tem acesso livre de pessoas. Então tem que ser fechado, tá? Algumas empresas solicitam isso. E aí vamos aqui para a história da Heavylock. Na Heavylock você não precisa deixar o carro guardado no CEP de pernoite em garagem fechada, tá bom? Você pode sim deixar em algum local público que não tem problema. Isso é raro nas empresas, então é um ponto aí para a Heavylock. Então fica aí uma opção para vocês. A Heavylock é uma empresa que a partir de agora a gente vai estar aí nas nossas cotações. A gente tem acesso direto da empresa para te ajudar com tudo que você precisar lá dentro. Então se você tem uma PJ, né, uma pessoa jurídica, ou quer uma pessoa física, uma opção com manutenção detalhada, mais explícita e uma manutenção boa, tanto para sua frota quanto para você, conta aí com a gente, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Então fica aí com isso. Aqui, ó, vou deixar os cards agora. Clica aqui para fazer a cotação, clica aqui nessa bolinha para você se inscrever aqui no canal e ver mais vídeos como esse. Aqui uma playlist com todas as empresas de carro por assinatura do mercado que a gente já analisou. E aqui vídeos sobre tudo sobre carro por assinatura para você entender um pouquinho mais sobre esse mundo. Então, vem com a gente, eu te espero lá no WhatsApp, cadastra aí e a gente se fala lá. Até mais.